Simbora, simbora, nosso café com casal, nosso pilar de espiritualidade. Todo domingo aqui de manhã estamos na hora certa hoje. 9h20 e pouco, né? Como que eu tô de bateria, amor? Nem vi. Ah, não, 100%, tá 100%. Eu vi mais cedo, você tava... Olá, meus amores. Bora nós hoje, dia de domingo, a gente traz aqui o Café com Casal. A gente ainda faz aqui na minha página porque a gente precisa caminhar um pouquinho mais lá no nosso... Café com Casal 1 no Instagram. No Instagram, e a gente também tem no YouTube. E aos domingos é que a gente tá aqui fazendo uma reflexão sobre a vida por um prisma espiritual na grande maioria, porque os livros são baseados no olhar da espiritualidade, tá bom? Falando assim de uma forma geral, mas aqui a gente traz muito olhar sistêmico, olhar da vida, e a gente vai destrinchando para buscar uma solução. Esse é o ponto. A gente vai destrinchando, vai olhando para buscar a solução, porque a vida pede solução. Aí a gente fica ali, né? Rodando na mesma história. A vida pede ação, né? A vida vai pedir solução. Tanto que hoje eu trabalho na relação com os animais nos mostram Relação. a solução. Os animais nos mostram a solução. Os sintomas deles, os comportamentos dele, a relação que a gente tem com eles, o vínculo criado, tudo ali em volta dos animais. Deus, eu sempre falo isso, né? Que Deus enviou os animais para dentro das nossas casas, porque tipo assim, humaninho, ó, agora vamos ver se com os animais vocês tomam jeito. Só que temos muito que aprender, né? Essa é a palavra que vem pra mim. Temos muito que mudar dentro de nós, em cura mesmo, em transformação, até quando a gente fala da relação que a gente tem com os nossos animais, que nos mostra de uma forma bem clara a relação que a gente tem com a vida, porque a gente não muda. Então, se eu sou dependente aqui, uma dependente emocional aqui, como eu sou no mundo lá fora? Como deve ser minha vida lá fora? Então, esse é um ponto, sabe? A nossa vida, quem somos, a nossa identidade na relação com os animais, fala muito da nossa vida. Fala muito de nós. Reflete, né? Reflete. Vamos, a gente lê 2 livros. O primeiro, Vida Feliz, do Divaldo pela Joana. Então, vamos lá. Tá bonito, gente. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Então a gente não vai colher na seara alheia que não haja semeado. Então a gente não colhe nada que o outro semeou com relação à moral. Cada um é herdeiro de si mesmo. Olha, gente, olha como isso é pra vida. É pra vida prática. É pra gente levar pra vida prática, pra vida do dia a dia. Ninguém vai colher o que a gente não plantou. Não tem essa. Não tem essa. E Álvaro trouxe aqui, né, esse lance do respeito aos valores morais. Quando a gente vai falar sobre um lugar do dinheiro, ou meu marido, meu pai, sei lá quem, teve muito, e eu acabei colhendo coisas materiais, herdei coisas materiais do meu pai, ou ali do meu marido, tá. Mas até isso que está comigo vai ter um ônus. Vai ter um ônus por eu ter o direito de usufruir disso. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam ficando, mesmo com muito dinheiro, acaba rapidamente, né? Não tem estrutura, não tem musculatura, não tem consciência, não tem um monte de coisa que não vai conseguir sustentar o que vai herdando, vamos falando assim.
Mas o ponto é, muito importante, que a gente não vai colher o que não é nosso. Isso aí. E eu não é só no respeito aos valores morais, que nem ela trouxe aqui. Eu acredito em toda a nossa vida, em todos os acontecimentos, né? Nada. Existe uma frase da Lúcia Helena Galvão: não existe nada do homem que não seja propício para esse homem. Não existe nada para o homem que não seja dele, para ele. Então não tem nada fora. No mundo sistêmico, na fenomenologia, não tem nada fora. E tá tudo acontecendo simultaneamente, de acordo com o que tem dentro de mim. De acordo com a minha evolução moral. E aí traz espírito, ele vai trazer nesse lugar da evolução moral. E aí eu vou trazer para vocês a nível de consciência. Na nossa consciência, que são, se a gente estuda Bert Hellinger, ele diferencia lá, né? Consciência individual, consciência arcaica e consciência espiritual. Olha quantos níveis que tem para a gente dar conta. Então, a gente acabou de conversar sobre isso, a complexidade que é. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: nada chega para nós que não seja nosso. A gente não sabe por quê. Eu acabei de passar por um desafio. Deus dando a farta que não possamos carregar. Acabei de passar por um desafio tem 1 mês e meio. E ainda não sei o motivo e talvez eu não saiba, não sei. Mas é aquilo que a Álvaro acabou de falar. Nada vai chegar para mim que não seja de mim, para mim mesma. Para algum aprendizado. Para algo maior. E toda vai ser aquela história, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar chorando, adoecida, ou eu vou buscar sair desse lugar da dor? Entender que aquilo é só uma etapa da sua vida. Só foi, e passou. Aquele momento, né? Exato. Que veio pra você aprender alguma coisa. Pra não olhar pra alguma coisa. Não há dificuldade que apareça pra gente que não é pra nosso aprendizado. E tudo que acontece com os animais, todos os desafios que a gente tem, eu não sei o que tá acontecendo no meu campo, que o campo agora tá os animais velhos, doentes, terminais. Eu já tô indo pro 3º animal, olhando para esse lugar. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, animais que estão na sua fase de 18 anos. Animais que estão indo pro processo de morte, as pessoas estão vindo exatamente para olhar. E aí, o que eu faço agora? O que esse animal realmente quer? Mas isso chega para nós, para nossa transformação. Por que eu tô passando por isso? Por que meu animal tem um câncer? Por que meu animal tem essa doença? Por que meu animal tá assim desse jeito? É para nós também. É para que a gente olhe também. Ok? Espírito e a frase que você falou aqui, né? Cada um é herdeiro de si mesmo. Autorresponsabilidade. Espírito imortal que evolui de etapa em etapa, como aluno e educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. O que o Álvaro trouxe aqui sobre espírito imortal e evolui de etapa em etapa é a tal da história que nem a história. O que o Bert traz. A alma é lenta. A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não adianta tantas informações se você não vai conseguir trazer para cá e para fazer a mudança. É o que ela trouxe, de etapa em etapa. Às vezes a gente quer abraçar um monte de coisa e fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente acaba tudo na metade, né? A gente começa o projeto e para. Não dá conta. O projeto para. Aí os cursos que às vezes compra não dá conta, gente. Não dá conta de ver, porque não está pronto para aquilo ali. Porque é uma construção que ela tá trazendo como um aluno educandário do amor, etapa por etapa. O ponto é,
não desistir, perseverar. Eu tenho uma querida amiga do yoga e a gente troca muito coisas de Yogananda, dos mestres dela lá do yoga, e a gente tem uma linguagem de busca muito parecida. É todo dia. É todo dia. Todo dia. É todo dia. Trabalhando esse lugar do Cristo em nós. Ah, não acredito no Cristo. Numa reforma íntima. No ser melhor para você que vai reverberar para o mundo. É todo dia sem descanso. E não é todo dia que você vai estar bem. Tem dia que você vai estar chata. Tem dia que você vai estar mais ansiosa. Só que quando a gente está nesse lugar da busca, a gente sai mais rápido. Sim. Na busca da cura. Quais são as ferramentas? Eu tive uma pequena crise de ansiedade. E eu falei com uma amiga psicóloga que quando eu fiquei doente há 5 anos atrás, ela foi uma das pessoas que cuidou de mim, me ajudou, cuidou de mim também. Além de todas as outras abordagens. Álvaro me perguntou esses dias, o que você fez há 5 anos atrás para você ter saído desse lugar mais cinza, dessa pequena tristeza, essa pequena depressão? Você já saiu do caminho, se você já saiu, pô. Exato. E aí foi muito interessante porque eu comecei a fazer as técnicas que eu já sei. E eu comecei a fazer mindfulness, né? Mais ativa respiração, fui fazer EFT, fui buscar ajuda que eu já sabia, espiritual e energética. Acabou. Tô ótima de novo. Tô ótima de novo. Eu preciso querer sair da vítima e da pobre coitada. Eu preciso. E aí, não é tão simples. Mas eu preciso querer sair desse lugar. E me esforçar. E fazer o que precisa ser feito. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Corrige o que fez errado ou inicia uma nova experiência. Fala de novo. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Ah, na existência passada. Isso, se você é reencarnacionista, se exato. você acredita nisso. O que ficou do passado, você continua nessa. Se você já corrigiu, tudo bem. Você prossegue e arruma um outro propósito. Você entra numa nova experiência. Se aquilo você já conseguiu corrigir o passado. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. É o famoso, se não é pelo amor, é pela dor. Ai, gente, não tem jeito. Infelizmente, essa frase... Ai, minhas costas. Essa frase é muito real, né? Infelizmente, porque a nossa grande busca ainda é quando a gente está na dor. E aí a gente compreende que eu preciso estar nessa linha, nesse caminho, nessa mudança, para que a gente viva uma vida mais feliz, mais plena, mais gostosa, com todos os desafios da jornada da vida. Isso aí. Né? E o nosso próximo livro vai falar que a gente precisa de coragem, que é o nosso próximo tema. Qual é o livro, amor? Do César Braga Said, Conversando com Você. Vamos lá? Eu nem mandei para as pessoas, eu até esqueci. Se você quiser mandar, pode mandar ainda. Vamos ainda lá dá nesse tempo. livrinho aqui. Coragem. Até esqueci, gente. Eu até lembrei, só que você estava no papo, então É, eu não queria amor. interromper. Uma linha de Minhas pensamento. queridas aqui, enviar Quando separadamente. você ficou numa linha de pensamento, aí eu... Até esqueci, deixa eu... Tá, agora. Voltou. Título, Coragem. E vamos ao... Introdução. Mesmo a viagem mais longa deve começar por um simples passo. Ditado chinês. Mesmo uma viagem mais longa... Deve começar por um simples passo.
Não importa o que a gente, né, a nossa ideia, nosso planejamento, seja a curto prazo, seja a longo prazo. Tudo começa com um pequeno passo. Seguir ou não seguir? Tentar ou não tentar? Quantas e quantas vezes nos vemos diante de um dilema em que temos que fazer uma opção e tememos pelas consequências que advirão? Nesses instantes, só nos resta avançar ou recuar, não há meio termo. É imprescindível que tenhamos a coragem necessária para assumir esta ou aquela posição e sustentarmos a nossa decisão, coisa que é difícil, pois nossa educação nem sempre esteve voltada para o sentido da vida, para o entendimento dela, a fim de sabermos como agir diante das situações difíceis e complexas que elas nos propõem. Muitas vezes a gente, na hora de agir, a gente toma certas decisões, acho que por interesse, por ego, e a gente acaba indo por um caminho que na frente a gente vai entender que não era o certo. E muitas das vezes a gente tem que parar, voltar e pensar, porque aquilo acaba criando um vazio dentro da gente e que não tem sentido. E muitas das vezes a gente tem que dar uns passinhos para trás para entender o sentido e continuarmos. Exato. O que ele traz aqui sobre quantas vezes nos vemos diante de um dilema e a gente não sabe se vai, se fica, o que faz, e pessoas que têm muito medo de tomar determinadas decisões, que é o ponto de se responsabilizar pelas suas decisões. E isso, gente, na vida e nos negócios. Mas quando eu sei, e aí hoje a gente tem várias ferramentas. Foi muito interessante, agora me fazendo lembrar, a gente viu o reality show da Coreia, Guerra de Destino. Sim. E, pasmem, todos os empresários milionários buscam orientação do seu destino e dos seus negócios, onde tem uma cultura milenar, secular, de xamãs. E um lance de Seju, que é tipo uma astrologia do tipo deles lá. Como aqui no Brasil a gente não utiliza ferramentas como a própria constelação empresarial, porque se eu tenho um processo de autoconhecimento e sei da minha história, e aí, gente, eu tô pensando aqui num âmbito de negócios e até no âmbito de vida. Quem sou eu no rolê? Por que eu tenho determinadas dificuldades de tomar dificuldade de tomar decisões? Por que eu fico tanto em cima do muro? O que tem aí que eu tenho medo de avançar? Tem algo aí que faz com que a gente tenha medo de avançar. Principalmente mulheres. É óbvio, porque isso faz parte do nosso inconsciente coletivo, gente. Completamente arcaico. Eu não tô nem na nossa história biográfica de cada uma, mas no inconsciente coletivo que nos toma. Se eu não sei da nossa história. E vem nós aqui, terapeutas, né, pessoas que olham para além trazendo esse lugar do vamos decidir, vamos fazer, tenha responsabilidade. Porque se eu tenho medo de fracassar, mas eu não sei se vai dar certo. Para ter o sucesso, essa é a frase até de Bert, né? É necessário que eu olhe para o fracasso. Faz parte da jornada da vida. A gente quer sempre que dê tudo muito certo. Mas essa não é a jornada. A gente vai ter os altos e baixos. Mas quando eu tô amparada,
Seja pela espiritualidade, pelo meu processo de autoconhecimento, pela minha história, e tô sabendo o que tá acontecendo, na medida que é possível ver, porque nem tudo eu vou ver. Mas quando eu tenho maior consciência, e esse é o ponto. Você tá ligada. Quando você tá buscando estar ligado ao máximo que você conhece, gente. Tá antenado. Para expandir. Ninguém vai expandir, ninguém vai para expansão de tudo, das relações, que tudo vai ser consequência. Se eu tô ali embotada, se eu tô ali fechada no meu mundinho, se eu tô ali, que a minha vida fique ali só entre eu e meu bicho e acabou o mundo. Aí realmente as pessoas vão ter desafio. E é nesse lugar que ele traz sobre enquanto eu não tenho sentido da vida. Entender o sentido da vida. E hoje a gente está trabalhando muito esse lugar. A medicina, quando a gente vai olhar lá no NUPS, qual é o nome dele? Do psiquiatra? Eu esqueci o nome dele. E ele traz exatamente esse trabalho da espiritualidade e do sentido da vida. Porque enquanto a gente hoje não olha para esse lugar, fica difícil. Por que eu tô me movimentando? Por que eu tô aqui? Por que eu passo por essas coisas? Por que eu não consigo fluir? Por que sempre tem alguma coisa me travando, me segurando? Por que eu vivo adoecendo? Por que sempre tem uma história na minha vida? Gente, quais são as amarras? Quais são as cadeias espirituais e amarras psíquicas que a gente tá preso? Enjaulado. Isso é um trabalho diário. Não existe receitinha de bolo, não existe. Eu tô num processo aí, e estamos na caminhada. Do que você é dependente ainda, né? Muitas das vezes a gente deixa de crescer porque tá completamente preso a um lugar. Tá? É uma história, a uma narrativa. Por mais doloroso que Alguém seja. Alguém contou uma historinha pra gente e a gente acreditou. E aquilo que a gente passou, né? É o tal do eu me sinto abandonada pela minha mãe, um exemplo. Tá, gente, crescemos. Vamos trabalhar isso e vamos seguir. Ponto. Isso não é fácil. Não. Mas também não é para eu ficar o tempo todo. E aí é minha escolha. Será que eu escolho ficar vítima? Se eu sou vítima, eu não tenho coragem para não olho para a vida. Isso aí. A famosa frase, né? Vítimas não prosperam. E aí não é só no dinheiro não, gente. É na vida. É nas relações. É em tudo. O corajoso sempre acredita em si, mesmo reconhecendo que pode fracassar. Olha isso. E não atingir o alvo que perseguia. É isso. Olha, completamente Bert Hellinger. Exatamente isso. É alguém que tenta, persevera e assume as consequências do seu investimento. Não age por impulso, antes reflete, analisa e tenta prever as possíveis consequências dos seus atos. Planejamento. Possibilidades. O que é possível, responsabilidade. Se percebe que as suas atitudes irão prejudicar seus irmãos, recua e aguarda o momento mais propício de empreendê-las. Tem uma frase, né? Não sei se foi da Tá, sei lá. O que eu faço, ou do Ricardo Mello, beneficia só a mim ou vai beneficiar outras pessoas também? Se beneficia só a mim, esquece. Agora, vai beneficiar a mim e as pessoas que estão em volta? Olha para esse projeto. O corajoso não comunga com a mentira, nem faz acordos espúrios que comprometam a sua dignidade. Isso é muito sistêmico, né? Na verdade, muitas das vezes a gente tá indo por um caminho e a gente tem que fazer algumas escolhas. Muitas das vezes a gente quer sempre encurtar ou ir no caminho mais fácil.
E muitas das vezes vai por esse caminho aí. Aí se eu fizer um acordo aqui, não vai ser um acordo legal, sabe? Mas vai ser mais rápido para mim, eu não vou precisar ir, me desgastar mais. E muitas das vezes é ali que a gente se perde. Olha, isso é muito importante, o tal dos jeitinhos. E a gente tem que ter nossos valores. Tem que ser inegociável, meu amor. É. Porque senão escorrega, cai. E o mundo vai te oferecer muita facilidade. Ah, vai. O mundo vai te oferecer, vai pra esse caminho aqui. E aí você precisa estar muito segura de si, de quem você é e dos seus valores. Pra não cair na cilada. Não cair nas ciladas. Porque se eu caio... Gente, o mundo é um sistema. As pessoas ainda não olham para essa base sistêmica. E tá tudo bem não olhar, tá tudo certo. Mas a conta chega. No mundo sistêmico, a conta que foi feita lá atrás, onde meu pai e minha mãe burlaram qualquer coisa, vai chegar aqui. Vai chegar aqui em modo compensação. E aí, haja trabalho de consciência arcaica, de sistêmico, para a gente poder avançar. E é isso aí. É exatamente isso que ele trouxe. Qual é o caminho, né? Não tem facilidade. Não tem. Sente a ansiedade em face do novo. Experimenta um certo medo diante do desconhecido. Mas o desejo de desvendar, de conhecer, de ir além, é muito maior do que qualquer força que tente paralisá-lo. Olha que lindo que ele traz, né? Para a gente ter essa energia de querer ir adiante, desse desconhecido, esse avançar para do desejo, isso é vida. O nome disso é vida. É não buscar a segurança, porque o que a gente quer é a segurança. Porque a gente fica lá naquele modo de sobrevivência uma vida inteira. E quando a gente caminha para esse lugar que ele tá falando, desvendar o desconhecido, conhecer o que é novo. Não é um lugar confortável. Não é um quentinho gostosinho. Não é. Não é. E esse é um lugar do adulto. Esse é um lugar de que precisa trabalhar em vários níveis o nosso ser integral. Corpo, mente, espírito. Não tem jeito. E aqui me vem assim, e aí, seu destino tá traçado? Se você não sabe quem você é, sim. Você vai repetir a mesma história dos seus ancestrais. O seu destino tá traçado. Você acredita que seu destino tá traçado ou você acredita que é possível mudar? Essa foi uma das perguntas no final do programa. Foi, né? Porque para muitos, o destino já tá ali. Mas já tá ali. Você já nasceu com algo, com um script. Querida, você vai fazer isso aqui. Só que você tem a possibilidade de mudar esse destino. Como você vai mudar? É mudando. É muito trabalho. É muito amadurecendo com tudo que aconteceu. É profundo, gente. Essa história é porque são vários níveis que nós temos. É alguém frágil, que chora, experimenta a solidão e também se surpreende com a vida. No entanto, aprende com cada situação, recolhendo ensinamentos que as experiências lhe oferecem, fortalecendo-se para novos empreendimentos. Muitas das vezes, a gente se depara, né, com algum problema, a gente se sente frágil, a gente sente vontade de chorar, a gente se sente só. E muitas das vezes acaba tratando isso como um fracasso. E não é apenas parte do processo. Então, se a gente está vivendo isso, faz parte. É o caminho. Porque com o fracasso a gente também vai aprender que aquele não era o certo a se fazer naquele momento. Pelo tempo, pelo conhecimento que eu tinha daquela época, enfim. A gente tem que deixar o passado para trás, né, para conseguir prosseguir. Um pouquinho semana passada a gente falou sobre perdão, né? É preciso perdoar o que aconteceu lá
entender que aquilo fazia parte do processo para continuar. Mais do que ir por caminhos desconhecidos, iniciar projetos arrojados, aceitar grandes desafios, o corajoso caminha pelas estradas do seu próprio coração. Preocupado que é em conhecer-se, trava batalhas silenciosas, ignoradas pelos que o acompanham. Perde e ganha dentro de si, sem que o mundo tome conhecimento das suas lutas. Olha que lindo, gente. Isso faz me lembrar lutas e processos que a gente passa dentro da gente, que nem a minha esposa que está do meu lado sabe que eu vivi e travei. Sonhos que tive, sabe? Momentos de decisão que eu tive que tomar, que deram certo ou deram errado, ninguém ficou sabendo, mas que só eu passei por aquilo ali e aprendi com aquela situação. Muito legal, né? Muito Não é? lindo. Ele convida aqui, ontem foi sábado, eu ouvi de uma amiga. Eu tenho dificuldade de sentir. E aí quando a gente não aprendeu, a gente não podia sentir. Fica quieta, não chora, faz isso, cala a boca. Nós crescemos, a nossa geração é daquela que você não tinha o direito de sentir. E hoje, a vida, para a gente curar, é necessário que a gente sinta. E ele traz aqui, né, sobre sentir o próprio coração. Aceitar os grandes desafios, o corajoso caminha pelas estradas do seu coração. Próprio coração. É sobre o sentir. A vida é sobre essa percepção. A vida está nos convidando para a gente prestar atenção nela, a prestar atenção em nós. Para isso, eu preciso sair do modo sobrevivência. Para isso, eu preciso sair do modo controle. Que eu acredito que a grande maioria de vocês devem ser muito parecida aqui comigo, né? A controladora em reabilitação, porque cada vez eu tento soltar isso. Porque realmente não temos controle. Mas a gente vê que não tem controle quando adoece. Quando as coisas acontecem. Aí você vê assim, realmente a gente não tem controle de nada. Sem dúvida alguma, é alguém que está lançando as bases para um mundo melhor, pois reconhece que os alicerces de uma nova sociedade se forjam dentro de um novo homem. Um homem com H bem grande, mas a gente olha e fala de um novo ser humano. Um novo ser humano. Quer dizer que ele é bem claro para dizer que olhe para dentro de você. Você vai forjar isso dentro de você. Você saber aonde estão os seus limites, aonde você precisa melhorar. É dentro de você que você vai descobrir as soluções, os fracassos que você teve, todo aquele alicerce que a gente vai criando de acordo com o tempo e faz parte de um processo. É nesse processo de olhar para dentro da gente que a gente vai crescer, evoluir e dar passos além. Eu garanto para vocês, garanto de verdade, que quando você conhece a visão sistêmica, quando você vive essa filosofia, ela atrelada às outras filosofias, o yoga, né, que é uma filosofia de vida também, a espiritualidade em si, para quem é cristão, no mundo cristão, quando você atrela tudo isso à sua vida, a vida ganha outro significado. Sim. E aí a gente consegue olhar essa nova sociedade dentro de nós. Esse novo mundo dentro de nós. Engraçado que quando a gente vai para esse mundo sistêmico, você aprende certos movimentos, certas ordens, certos equilíbrios, certas hierarquias que existem e que quando você olha no outro, você olha assim, eu já passei por isso, já sei como é que funciona, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você tá fora do seu lugar, se você tá no modo criança, gente, vai dar ruim na sua vida. Não tem outro caminho, sabe? Não existe... porque é lei. E é lei quem vai olhar pelo prisma
cristão de Jesus, ele já trouxe. Porque é a lei da vida, querendo ou não, a gente percebe isso acontecendo. As leis sistêmicas, né? As pertencimento, ordem, equilíbrio, e aonde estamos, cada um de nós, nos seus níveis de consciência. É muito lindo quando a gente para. Bom dia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já a gente vai fazer o nosso culto, hein? Tô te esperando, hein? Sim. Agora a gente vai fazer o culto pequeno que ele acabou de cortar. Então, que a gente possa olhar para as nossas bases. Que a gente possa olhar de verdade para dentro de nós. Porque ninguém faz movimentos do espírito, espiritual, com o divino em Deus, se eu não olho essa alma ferida. Se eu não olho essas bases. Se eu não vejo aonde eu estou atrelada, agarrada. Se eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu sou movida a raiva, eu sou movida a raiva ou vergonha, eu tento controlar tudo, eu sou desconfiada demais, eu não confio em ninguém. Quem somos nós? Qual é a coragem verdadeira, genuína que a gente precisa? Porque esse olha só, né? O primeiro foi sobre a gente receber, colher o que a gente vai plantar. Ser herdeiros de nós mesmos. Eu só vou ser herdeira de mim mesma se eu estiver no meu lugar de força. Se eu souber o caminho que essa humana precisa trilhar. As curas que ela precisa fazer ao longo dos anos. E que eu digo que a visão sistêmica nos dá uns saltos. Porque ele clareia muito, como é bem fenomenológico, clareia o lugar que nós estamos. E várias vezes a gente sempre tá no mesmo lugar de novo aí. Sim, meu amor, a gente ainda, porque é igual vidas passadas, né? A gente fica repetindo situações, processos muito parecido com o que já foi, para quem acredita lá atrás. Aí a gente vai ver a situação da vida de agora. Você tá passando o mesmo desafio? Exatamente igual, porque a gente não aprendeu. Se tá passando de novo, é porque a gente não aprendeu. E aqui no mundo sistêmico, aqui na vida real de agora... Nossa, mas eu já trabalhei a minha mãe, eu já trabalhei meu pai, eu já trabalhei minha origem, eu já trabalhei minha criança exterior. Tá, mas você não mudou. Não mudou aqui. Não mudou aqui, nesse lugar. Que não vai dar saltos, que nem a Joana trouxe. É de etapa por etapa. É diário, é todo dia. É na relação com o filho, é na relação com o marido, é na relação com o cachorro, é na sociedade, é com as pessoas no trabalho. Aí a gente quer uma vida maneira. Como? Agarrada no passado. Não dá. Não vai. Vamos lá? Coragem para todos nós. De olhar para dentro. Ai. Simbora. Senhor, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, aprendendo um pouquinho mais sobre semear e colher, sobre escolhas e consequências, sobre caminhos a serem seguidos. Mesmo você ficando em cima do muro, você está escolhendo prosseguir ou ficar quieto. Muitas das vezes a gente encontra um muro na nossa frente e não sabe por onde ir, não sabe por onde caminhar. Saibamos, sempre existe uma solução para um problema que a gente possui. A gente só não encontrou o caminho certo, correto ainda a seguir. Que possamos, Senhor, ser iluminados por Ti, para que as escolhas sejam as melhores possíveis, para mim e para quem está à minha volta.
possamos, mais uma vez, poder olhar lá para dentro, olhar para dentro da gente e saber qual o caminho correto a ser tomado. Só com a tua iluminação eu tenho certeza que é o caminho certo. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de ouvir um pouco mais, sentir um pouco mais, de amar um pouco mais. Que possamos ter um ótimo dia e uma ótima semana. Assim seja, gente. Que possamos receber todo o amor do Cristo em nós, o amor do universo. Que esse amor chegue com coragem e força para que a gente faça o movimento necessário. Que a gente tenha força para fazer esse movimento. Um beijo. Que o manto do Cristo esteja na casa de vocês. Até. Assim seja.